Olá, meu nome é Jales Rafael, sou médico de família e comunidade. Atualmente estou como preceptor da residência de medicina de família e comunidade no polo do Vila América. Nessa aula nós vamos falar sobre o SOAP, tá? Bem, a Barbara Stafford, ela descreve algumas situações, alguns indicadores de qualidade da atenção primária à saúde. Dentre esses indicadores, nós temos o registro no prontuário. Se ele é completo, se ele é de fácil acesso, tá? Então, tudo isso, toda essa situação, ela vai indicar uma boa qualidade, uma qualidade adequada nesse serviço de saúde. Além do registro no prontuário, nós temos também a acessibilidade, que vai ser literalmente a geolocalização do serviço de saúde. Né? Vai ser a facilidade com que esse paciente vai ter em usar o serviço de saúde, em fazer um agendamento de consulta, um agendamento de exame, se é um serviço de saúde muito ou pouco burocrático, como que são os horários de funcionamento, são horários acessíveis, né? A integralidade, você avaliar esse paciente como um todo. Então, é um paciente que, por exemplo, ele chega com uma dor de cabeça, eu não vou simplesmente passar uma medicação para cefaleia. Eu vou entender o motivo que esse paciente está com essa dor de cabeça. Eu vou entender todo o contexto por trás daquela cefaleia. Então, eu vou avaliar o paciente como um todo. Essa coordenação do cuidado que você vai trazer para junto do paciente seus familiares para auxiliarem nesse cuidado com o paciente. A longitudinalidade, que de fato talvez seja dos princípios que eu mais gosto na atenção primária, que é você avaliar esse paciente hoje e saber que daqui um mês, daqui um ano, 2 anos, se vocês ainda estiverem no mesmo território, você vai conseguir avaliar o paciente. É diferente, por exemplo, num PS, que você avalia o paciente agora, você tem que resolver aquele problema de imediato e talvez nunca mais veja esse paciente. Na atenção primária é diferente. Às vezes é um paciente que tem 10, 15 queixas ao mesmo tempo, eu vou escolher ali 3, 4 para resolver agora na consulta, e eu consigo conversar com ele semana que vem novamente, ou daqui um mês, eu consigo ter essa relação com esse paciente. Competência cultural também é um indicador de qualidade, né? Nós temos que compreender e respeitar as diversas diferenças culturais desse paciente. Vou dar um exemplo, aqui no nosso polo, nós já atendemos pacientes da Venezuela, da Colômbia, da Argentina, do Peru, né? Acho que o mais distante que nós pegamos é uma família africana que veio de Mali, né, lá próximo do deserto do Saara. Então, assim, são pessoas que cada um tem a sua cultura. E nós temos que compreender e respeitar esse paciente, respeitar essa cultura, tá? A orientação comunitária e também a orientação familiar. Então, esses, junto com o registro no prontuário, que vão ser os indicadores de qualidade na atenção primária. E aí, fazendo um breve comparativo de como que é esse atendimento na atenção primária versus atenção secundária e hospitalar, nós vamos perceber que esse paciente na atenção primária, ele vai ter múltiplas necessidades. É um paciente que raramente ele vai vir com 1, 2 queixas. Geralmente ele vem com 5, 6, alguns trazem até alguma listinha, né, como se fosse uma listinha de compras, para poder não esquecer de nenhum problema que ele quer falar com o médico, né? Na atenção secundária, na atenção hospitalar, não é assim que funciona. Então, é uma necessidade mais grave, mais complexa, ele tem que ter um diagnóstico com elevado nível de certeza, e a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, de forma objetiva, inclusive, essa tomada de decisão vai ser uma tomada muito objetiva. Então, eu vou instituir um tratamento farmacológico ou um tratamento cirúrgico.
Quando você olha na atenção primária, já é completamente diferente. Além de ter múltiplas necessidades, essas necessidades são multifatoriais, tá? Então, às vezes eu não tenho esse diagnóstico elevado de certeza nessa primeira consulta. Eu tenho que avaliar esse paciente como um todo, eu tenho que avaliar o contexto familiar desse paciente. E aí, por isso que, muitas vezes, essa avaliação na tomada de ação é uma avaliação subjetiva. É um paciente que eu vou instituir um tratamento farmacológico, mas eu vou falar também com ele com relação à MEV, né, a mudança de estilo de vida. E eu necessito de uma colaboração familiar, necessito de uma colaboração social para que esse tratamento do paciente seja um tratamento eficaz, tá? Então, eu tenho que levar em consideração todos os aspectos pessoais, familiares, sociais, e tem um contexto longitudinal, tá? Então, como eu disse, é um paciente que eu vejo agora e certamente verei futuramente. No hospital, atenção secundária, nós sabemos que não é assim que funciona, né? Esse é um contexto restrito a órgãos, restritos aos sistemas afetados, e por isso que a minha tomada de decisão, além de ser objetiva, vai ter que ser de forma breve, intensivista, vai ter que ser uma forma muito, muito pontual e objetiva, tá certo? Aqui eu coloquei uma resolução do Conselho Federal de Medicina, é uma resolução de 2002, né, com relação aos aspectos legais do prontuário médico. Então, no artigo 1º, nessa resolução de número 1638, de 10 de julho de 2022, ele coloca no artigo 1º, definir o prontuário médico como um documento único, constituído de conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos sobre a saúde do paciente e a assistência a ele apresentada, de caráter legal, sigiloso, tá certo? Às vezes as pessoas esquecem desse sigiloso. De caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo, tá? E aí, no Código de Ética Médica, vem assim, no artigo 87, né, que é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Isso é um problema muito sério que nós temos, né? Atualmente, aqui em Votuporanga, não, porque o prontuário ele é todo eletrônico. Mas em muitos locais, que é necessário ainda fazer o prontuário manuscrito, né, prontuário à mão, você não consegue entender absolutamente nada do que o colega escreveu. Ainda no Código de Ética Médica, né, no parágrafo 1º do artigo 87, o prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica, com data, hora, assinatura e o número do registro do Conselho Regional de Medicina. Então, quando nós falamos do prontuário médico, do registro de prontuário, nós temos que lembrar que nós fazemos um registro baseado em problemas, né? Então, é um registro baseado em problemas, que vai ser o RESOAP, tá? Quando nós fazemos esse registro baseado em problemas, nós temos alguns objetivos, que são permitir o acesso rápido aos dados dessa pessoa, facilitar as anotações continuadas de todos os problemas, né? Então, nós temos que lembrar que esse paciente eu verei agora, mas se eu não anotar de uma forma clara, objetiva, vai me dificultar acompanhar o caso dele. E pode ser que não seja eu que venha acompanhar esse paciente, pode ser um colega. Dentre os objetivos ainda, proporcionar a obtenção de dados para planejar ações preventivas e diagnóstico precoce, permitir educação médica continuada e usar as informações como base de dados para pesquisa. Aqui ficou um pouco desconfigurado, mas a palavra que está aqui embaixo é pesquisa. Algumas pessoas se esquecem que quando vão anotar no prontuário, outras pessoas vão utilizar, e às vezes é necessário fazer alguma pesquisa científica mesmo, tá? E aí você compromete toda essa avaliação, você compromete essa continuidade, compromete essa pesquisa científica, porque o colega não fez um registro
minimamente aceitável, minimamente adequado, tá? Então temos que tomar muito cuidado. O prontuário, parece que algumas pessoas acham que, não, o prontuário é meu, só eu que vou utilizar. E, na verdade, não. O prontuário é do paciente. Inclusive, qualquer momento que ele chegar na unidade e quiser uma cópia do prontuário, ele pode conseguir, tá? Então, nós devemos sempre tomar esse devido cuidado. Ainda nesse prontuário, nós temos alguns componentes, tá? Que vai ser a base de dados e a lista de problemas. Eles juntos, eles vão formar uma folha de rosto. Nós vamos ter evolução, né? E aí a evolução vai ser propriamente o SWAP, que vão ser todas as anotações dessa avaliação desse paciente. E podemos também colocar ainda no prontuário resumos, fluxogramas, né? Até que no prontuário eletrônico, teoricamente, é mais difícil nós fazermos isso. Nós temos até algumas abas para poder anexar alguns arquivos, mas quando nós temos o prontuário físico, nós podemos anexar, grampear, né, colocar um clips ali com relação a algumas situações. Por exemplo, um genograma. Tá? No genograma, nós utilizamos sempre que necessário para entender o contexto familiar daquele paciente, tá? Ou melhor, o Gusso, ele coloca que é melhor não utilizarmos o termo paciente, ele prefere que nós utilizemos o termo pessoa, tá? Então, esses são os componentes do prontuário. Vou demonstrar aqui agora alguns desses componentes, e aqui é um print que eu tirei do sistema que nós utilizamos aqui em Votuporanga, tá? Então, apenas para demonstrar. Se fosse um prontuário físico, teria também, obviamente, que seria uma folha, deveríamos preencher, mas aqui eu tirei um print somente para poder demonstrar como que é essa folha de rosto, né? Então, que são os dados cadastrais desse paciente, sexo, nome social, né, filiação, a questão da documentação, contatos, né? Ainda aqui, com relação a documentos desse paciente, nós temos uma aba, outras informações, que podemos colocar tudo aquilo que nós julgarmos necessário para enriquecer esse prontuário desse paciente e, porventura, nos auxiliar em algum diagnóstico, em alguma tomada de decisão. Nós podemos, ainda no sistema que nós utilizamos, anexar arquivos, né? Então, por exemplo, é um paciente que ele, vamos supor, ele fez algum procedimento cirúrgico, né, e recebeu o papel de alta. Claro que quando ele voltar conosco, nós vamos anotar as informações. Ah, seu José foi submetido a colecistectomia por vídeo ou colecistectomia aberta, aconteceu isso, isso, isso. Só que nós podemos também tirar uma cópia desse sumário de alta e anexar no arquivo do sistema, tá? Ou como também laudos de exames, nós podemos anexar o que julgarmos necessário. E aí o Gusso, ele coloca o seguinte, porque nós estamos falando aqui, registro orientado por problemas. Mas o que de fato vem a ser um problema? O Gusso, ele coloca que um problema é tudo aquilo ou condição que requer ou pode vir a requerer uma ação médica ou até mesmo da equipe de saúde, e que, consequentemente, motivará um plano de intervenção. Então, o problema, resumindo, é aquela situação que me gerou uma ação e que vai motivar uma intervenção em cima deste problema. Então, o que pode ser problema quando nós falamos desse paciente? Pode ser qualquer sinal ou sintoma, pode ser qualquer diagnóstico específico desse paciente, ou até mesmo procedimentos, cirurgias que esse paciente já tem realizado, condições de saúde importantes, fatores de risco, problemas sociais, exames alterados. Então, nós, nesse prontuário do paciente, é interessante que nós deixemos sempre uma parte para poder listar todos esses problemas do paciente. Por quê? Se eu for atender o seu João hoje,
mesmo que eu já tenha atendido, até para eu poder me atualizar, ou é a primeira vez que eu vou atender o paciente, quando eu pego o prontuário, para eu não ter que ler página por página o que aconteceu, eu vou simplesmente na página lá de problemas, nessa lista de problemas. Então eu vou olhar e vou bater o olho lá assim, é um paciente hipertenso, é um paciente diabético, dislipidêmico, que tem uma FA, que já fez uma cirurgia X. Então é mais fácil esse paciente vem até mim e eu consigo rapidamente correr o olho e saber todos os problemas que esse paciente já teve ao longo da vida. Eu não preciso ficar puxando prontuário, folhas por folhas, até achar o diagnóstico, até achar, perdão, essa história pregressa dele, tá? E quando nós falamos da lista de problemas, é importante o seguinte, nós registrarmos somente o que é conhecido, e não o que é suposto. Então, por exemplo, se é um paciente que me vem com tosse, com febre, eu suponho que ele está com a pneumonia. Eu não vou colocar na lista de problemas, tá? Agora, é um paciente, por exemplo, ele está com febre, está com tosse, eu sei que é um paciente que tem um DPOC, então na lista de problemas eu vou acrescentar doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então, eu só vou colocar na lista de problemas o que eu tenho certeza que esse paciente tem e não o que eu estou supondo, tá bom? Porque essa lista de problemas eu não vou modificar, tá? Eu vou deixar lá e eu vou sempre atualizar algumas informações. Eu, assim, modificar mesmo, excluir, não. Eu vou atualizar, né? Aqui no Busso, ele coloca um exemplo de uma lista de problemas de um hospital de Porto Alegre, né? Então, nessa lista de problemas, você vai ter essa identificação desse paciente, você vai descrever qual que é a lista, quais são esses problemas que o paciente vem apresentando, hipertenso, diabético, tabagista, obesidade, e aí você vai colocar quando que você identificou. Não necessariamente vai ser quando você diagnosticou. Às vezes é um paciente já hipertenso há bastante tempo, 3, 4, 10 anos, e você nunca soube disso. Você nunca avaliou esse paciente. Então, você não vai conseguir colocar quando começou, mas você consegue colocar quando que começou essa identificação, essa investigação, quando que você, de fato, percebeu que esse paciente apresenta esse problema de saúde, tá? Se porventura for uma situação que é passível de resolução, aí depois você vem e coloca a data, né? Então, é um paciente que tem algum problema aqui de saúde e que você colocou a data aqui como, sei lá, 15 de fevereiro de 2017. E agora, em março de 2024, você já percebe que essa condição não existe mais, ou seja, está resolvida. Então, você pode acrescentar aqui como data de resolução desse problema. Aqui é uma continuação da lista de problemas. E eu acho muito interessante essa lista, porque é o seguinte, independente de onde nós estivermos, sempre vai ter aquele paciente que não sabe qual a medicação que ele toma. Se sabe a medicação, ele erra a posologia, né? É um paciente que não traz a receita. Gente, isso aí, eu brinco que o paciente ele só muda de CPF, porque as características são as mesmas, tá? Já atuei atuo, né? Já atuei e atuo novamente na atenção primária, já atuei na saúde suplementar, já fiz atendimento particular e não muda. O paciente só muda de endereço, só muda de CEP e CPF. O resto é a mesma coisa, tá? E tem hora que ainda vem com aquela brincadeira. Doutor, tem anotado aí no prontuário, só você olhar que você sabe o que tem. E se você não tiver anotado, e aí? Você vai começar do zero? Você vai prejudicar um tratamento do paciente? Então, por isso que é importante você registrar de forma adequada. Você vai colocar a medicação, qual que é a dose, quando que você começou, alguma observação, se você interrompeu aquela medicação, quando que foi. Então, a lista de problemas é para isso, para facilitar o acompanhamento desse paciente. Ou o acompanhamento, ou até mesmo para você conhecer
né, esse paciente, tá? Então, aqui eu coloquei essa imagem que tem do buço, que, na verdade, vai ser um prontuário físico, né? E no nosso sistema que nós utilizamos aqui, nós temos também a lista de problemas, só que ele está lá escrito como PPDC. Nesse PPDC, você consegue incluir, né, o CID, a patologia, os esquemas terapêuticos, está um pouquinho mais apagado aqui, mas aparece aqui também as demais doenças, fatores de risco. Então, é um sistema completo que você, claro, tendo o tempo hábil, né, para poder alimentar esse sistema, é um sistema muito rico, tá? Cheio de informações, cheio de interações cadastrais desse paciente. Tá certo. Agora, vamos falar diretamente com relação ao SOAP, né? Quando nós falamos do SOAP, essa sigla né, sigla de 4 letras, então cada uma das letras vai significar algo no registro desse paciente. Então vamos destrinchar aqui cada uma das letras, o que significa. A letra S é o subjetivo. Então o que eu vou colocar no subjetivo? É aquele momento que eu vou colocar a anamnese, a história da moléstia atual, né, essa história pregressa, história familiar, né, é tudo que o paciente for me relatar, são sintomas, os diagnósticos, né, essa história familiar, social, história passada, como eu havia falado, o contexto que essas informações estão inseridas, quais são as expectativas do paciente, assim como seus medos, suas angústias, as demandas para o processo de cuidado, né, sejam as solicitações de atestado, de exame, de medicações. Então, no subjetivo, é tudo aquilo que o paciente demandar, tudo aquilo que o paciente me relatar, tá? Mais para frente, ao final que eu vou colocar um exemplo de um caso clínico de como que seria esse registro. Mas basicamente no subjetivo é tudo aquilo que como se fosse anamnese. Vamos assim, resumindo, porque às vezes o termo SOAP pode ser novo para algumas pessoas, porque na faculdade nós aprendemos com outros nomes, né? Vem a história da moléstia atual, qual é a queixa principal, história da moléstia atual, história pregressa, né? E no SOAP nós encaixamos todas as informações na letra S, no subjetivo, tá? Na letra O, que vai ser o objetivo, aqui é o momento que eu vou colocar todas as observações do profissional. Tudo aquilo que o profissional conseguiu perceber desse paciente. Desde situações da aparência e até mesmo como que ele vai lidar com o afeto. E é claro, toda a parte de achados físicos, né, os dados do exame clínico e também dos exames complementares. Com relação a exames complementares, é de suma importância nós colocarmos a data, tá? Tem horas que alguns profissionais esquecem de colocar as datas, e aí quando você vai olhar esse prontuário do paciente, você se perde, você não sabe o que você está fazendo, o que você está anotando, quando é que foi aquele exame. Então é interessante. O paciente ele veio aqui hoje, agora em março de 2024, mas é um exame que ele fez em setembro. Então tem que colocar a data que esse paciente fez o exame, tá? Às vezes é um exame que um paciente está acompanhando o INR. Eu não posso colocar só o resultado, eu tenho que colocar a data. É um exame que está acompanhando um potássio. Como é que eu vou saber como é que aumentou e diminuiu, né? E no método SOAP, dos 4 componentes desse método, o único que, porventura, pode ficar sem ser preenchido é a letra O. Vou dar um exemplo. É um paciente que ele chega para fazer uma renovação de sertralina. Doutor, eu só vim para renovar a sertralina. Então, vou colocar no subjetivo, né, que o paciente comparece para renovar a sertralina, que está bem adaptado, que não tem nenhum efeito colateral, né? Na letra O, o que eu vou anotar?
Às vezes eu não tenho nada para notar dele. Na avaliação, eu vou colocar como o paciente apresenta ansiedade. Na letra P, eu vou colocar com relação ao tratamento, né, que foi a renovação da medicação. E a letra O, muitas vezes não, perdão. A letra O, em algumas situações, você pode deixar em branco, tá? Então, é o único dos 4 componentes que você pode não preencher. Todos os demais, obrigatoriamente, independente do motivo da consulta, tem que ser preenchido. Na letra A, que vai ser a avaliação, então o que eu vou colocar nessa avaliação? São todos aqueles problemas, né, que vão incluir desde fatos, dados relevantes e até mesmo sintomas diagnósticos desse paciente. Eu vou colocar qual que é a situação atual do problema crônico do paciente. Né? Então, é um paciente que tem diabetes. Ok, mas é uma diabetes está compensado, está descompensado? É uma diabetes que tem alguma outra repercussão, tem algum acometimento renal, por exemplo? Né? Então, eu vou colocar nessa parte da avaliação. Tá? E é claro, na verdade, é claro não, porque assim, eu coloquei aqui como impressão do médico sobre o caso, que vai ser quando você pode até gerar uma dúvida diagnóstica. O Gusso, ele coloca da seguinte forma, que você até pode colocar essa impressão como se fosse interrogando, como se fosse uma dúvida. Mas ele fala que não é o ideal, tá? Algumas pessoas até fazem, mas que não seria o ideal. E eu confesso que muitas vezes é até difícil, porque você não fechou um diagnóstico daquele paciente e você tem dúvida se realmente pode ser aquilo. E aí? Coloca, não coloca? Eu sugiro colocar, tá? O Gusso, ele deixa essa possibilidade de colocar ou não, mas ele fala, se possível, não colocar quando tem essas dúvidas. Particularmente, acho interessante, porque você consegue, inclusive, depois, quando você vai ver o prontuário, você consegue, inclusive, ter uma reflexão sobre o que você pensou naquele momento do atendimento do paciente. E na letra P, né, que vai ser o plano. Então, no plano, o que eu vou anotar? Todo aquele manejo que eu tive com o paciente. São as orientações, as medicações, quais foram os procedimentos realizados, quais foram os exames complementares que eu solicitei, para quem eu encaminhei esse paciente, e até mesmo aquelas ações de educação e promoção de saúde, tá? E uma coisa muito interessante, você atendeu um paciente e que você está com dúvida diagnóstica, você está com dúvida na conduta, você anota lá, estudar sobre o assunto tal, tá? É interessante, é bacana, porque depois você for rever o prontuário, você vai lembrar, olha, nesse dia eu estava com essa dúvida aqui, né? Nesse dia eu estava com essa dúvida e eu coloquei que eu vou estudar tal coisa. E aí, já fazendo um link com a aula passada, né? Eu comentei sobre a planilha de NAPS e NEPS, né? Então, você, no método SWAP, na letra P, pode colocar essas observações, mas lembrar também de preencher sua planilhinha, né, de NAPS e NEPS, para facilitar esse estudo posteriormente, tá? Então, aqui é um exemplo, é um caso clínico sobre a forma de você fazer esse registro no prontuário. Aqui nesse registro, o seguinte, primeiro que quando você vai colocar no prontuário, aqui no caso o subjetivo, né, na letra S, já está meio que implícito que são informações do paciente, tá? Então não precisa, teoricamente, paciente relata, paciente refere, paciente informa, já está implícito que é ele. Então você pode colocar diretamente informação, tá? É interessante você fazer uma divisão, e aí, assim, alguns preferem colocar como S1, que é a primeira queixa, S2, segunda queixa ou segundo assunto, né? S3, alguns preferem colocar como o sustenido, né? E aí, para alguns, sustenido, antigamente nós chamávamos de jogo da velha, né? Ou algumas pessoas mais novas chamam de hashtag, que é a mesma coisa, né? Aquela hashtag, o joguinho da velha. Então,
Você pode colocar ela o jogo da velha, 1 ou S1, ou simplesmente 1, 2, 3. Por quê? Cada item do SWAP, você pode ir identificando para saber, ó, aquela queixa 1, a avaliação da letra, o objetivo da letra O, eu estou relacionando com 1. O A avaliação, eu estou relacionando com a primeira queixa dele. O plano, o P1, eu estou relacionando também com essa primeira queixa, tá? Então, é uma sugestão que é colocado para facilitar a visualização desse registro. Então, aqui, por exemplo, é uma paciente, a Maria da Silva, de 52 anos, que quando ela vem na consulta, você começa a registrar. Então, vem, mostrar resultado de exames. Eu não preciso colocar paciente comparece para mostrar resultado de exames. Eu posso colocar simplesmente, mostrar resultado de exames. 2, dores nas pernas há 3 meses. E aí eu venho completando as informações. Né? Não é simplesmente eu colocar dores nas pernas e deixar. E aí? Não. Então, eu vou colocar dores nas pernas há 3 meses. Posso colocar aqui, coincide com o início de amlodipino. E aí nós sabemos que o amlodipino pode apresentar essas dores em membros inferiores. Está aqui também, ó, que foi prescrito diosmina esperidina há 1 mês por outro médico, mas que não houve melhora. Essas dores nas pernas não têm os fatores atenuantes nem agravantes e não tem nenhuma outra queixa associada. Na verdade, o fator agravante, na verdade, o que está anotado aqui foi o início do amlodipino, né? Aí vem como uma queixa 3, né? Que é medo de câncer de mama. Aí vem, nega sinais, sintomas sugestivos de alterações em mamas. Na história familiar, câncer de mama presente na irmã, então nós temos aqui uma relação de primeiro grau, né? Mãe teve AM aos 49 anos. O que isso quer dizer? Que ela tem um grande fator de risco para doença cardiovascular, né? Essa paciente, ela tem, a Maria da Silva. E isso aqui é extremamente importante você anotar nessa consulta, né? Você deixar as medicações que esse paciente está em uso e sempre atualizar, assim como atualizar também lá na lista de problemas, tá? Então, no objetivo, né, como eu havia citado, que são todas aquelas minhas impressões diagnósticas que eu posso colocar, né, que é o bom estado geral, hidratada, corada, nictérica, cianótica, febril, né? E outros dados do achado físico mesmo, né? Peso, altura, pressão, como é que estão as auscultas, a avaliação dos membros inferiores, né? No caso da avaliação das mamas e axilas dessa paciente, descrever detalhadamente sobre essa situação, tá? E aqui é uma observação que eu faço, né, que eu coloquei aqui o seguinte, exame realizado na presença da enfermeira, é um nome fictício, né, a enfermeira Roberta. Gente, infelizmente nós temos hoje que tomar um cuidado muito, muito grande com aquelas pessoas que possam querer tirar proveito de alguma situação, tá? Geralmente, quando tem uma mulher avaliando uma mulher, não corre tanto isso. Mas mulher avaliando homem, né? Homem avaliando mulher, tem que tomar esse cuidado, né? Então, particularmente, todas as vezes que eu vou avaliar região genital, avaliar mamas da mulher, eu sempre chamo algum outro profissional da saúde lá da unidade para me acompanhar e faço questão de colocar aqui. Então, aqui é só uma pausazinha com relação ao SOAP para deixar essa orientação, tá? Deixar essa sugestão aí de colocar. No meu caso, toda vez que eu avalio as mulheres, eu faço isso e eu sugiro que, no caso das meninas, quando forem avaliar um homem, que também faça o mesmo. Chama outro profissional, preferencialmente chamar algum outro homem para poder acompanhar, mas se não for possível, que esteja outro profissional lá dentro e anote que ele estava presente, anote o nome do profissional. Tá bom? Então, aqui ainda no O, dando continuidade, fazer essas anotações do exame laboratoriais, né? Então, é um paciente na glicemia de jejum que vinha com 220, uma glicada de 7,5,
o valor de colesterol total, o valor de creatinina e todos os outros demais exames, né? Demais exames complementares de imagem. Então, sempre colocar a data que foi realizado esse exame também, tá? Na letra A, na avaliação, então vamos lá. O que essa paciente apresenta? Ela é uma paciente diabética, é uma paciente hipertensa, é uma paciente obesa, ela tem uma dor em membro, tá? Ela tem um medo de apresentar um câncer de mama e ela tem fatores de risco para doença cardiovascular, tá? E é claro, anotar também o resultado do score de Framingham, tá? Na verdade, o score de Framingham, na verdade, a avaliação de risco cardiovascular, nós temos algumas calculadoras. Eu coloquei o Framingham aqui, mas confesso que particularmente eu gosto muito é uma estratificação de risco cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela até coloca um pouco diferente, ela coloca como muito alto risco também. O Framingham vem baixo, intermediário e alto, e ele acrescenta com muito alto risco, o que isso vai influenciar, inclusive, na conduta com relação a metas lipídicas. Mas isso já é uma outra conversa, tá? Então, quando nós colocamos aqui essas avaliações, esses diagnósticos desse paciente, percebam que eu tenho aqui um CIAP-2 e um CID-10. Comumente, nós aprendemos muito sobre o CID-10, né? Sobre esses códigos do CID-10. Só que na atenção primária, nós temos também um outro código, que ele foi feito especialmente para atenção primária. E ele coloca até de forma mais minuciosa ainda. Tem coisas que nós não encontramos no CID-10, mas que nós encontramos no CIAP-2, tá? Então, coloquei aqui alguns exemplos. No nosso sistema eletrônico, né, no nosso prontuário eletrônico que nós utilizamos aqui, nós temos a opção de colocar qualquer um dos dois. Tá? Nós temos o campo lá para o CIAP-2 e o campo lá para o CID-10. Quando possível, eu sugiro que coloque os dois. Tá? É interessante. Mas eu sei que a questão de tempo é mais complicado, às vezes pode acontecer alguma coisa, né? Às vezes até a internet ficou um pouco mais lenta, aconteceu algo, enfim. Se for para escolher, coloque o CID-10. Por quê? Ele é uma classificação internacional e que o nosso sistema ele exige que seja preenchido o CID-10 para você dar continuidade no atendimento, tá? Na solicitação de exames, nos encaminhamentos, na finalização de consulta, tá? Então, dê prioridade para o CID-10, pensando nessa situação do prontuário que nós utilizamos hoje. Mas tenham ciência e sempre que possível, utilizem também o CIAP-2, tá? E aqui, por fim, o plano, né? Então, no plano, eu vou colocar a conduta. Eu não preciso, quando eu chego lá na letra P, eu vou colocar conduta, 2 pontos. Não preciso, porque eu já sei que é conduta. Não é o plano? Para que eu vou repetir aquilo? Não tem necessidade. Então, eu já posso ir direto. Aqui eu acabei não colocando, mas você pode colocar P1, né, que seria o plano com relação à primeira queixa do paciente, ou P1, ou 1, barra, né, ou sustenido 1, tanto faz, tá? Então, aqui no plano, para essa paciente, oriento sobre o resultado de exames, sobre os efeitos colaterais das medicações, oriento sobre mudança de estilo de vida, foi encaminhada para nutricionista, houve um ajuste de dose da metformina, tá? Modificou o lodipino por losartana, né, por causa daquelas queixas que ela vinha apresentando de dores em membros inferiores, suspendeu o diosmina porque ele não estava fazendo efeito nenhum nessa paciente, foi solicitada uma mamografia para essa paciente, e aí vem uma briga grande, né, com relação ao Ministério da Saúde e Febrasgo, né? O Ministério da Saúde ele coloca como a partir dos 50 anos, e a Febrasgo já te orienta a partir dos 40 anos, né? Mas nesse caso é uma paciente, inclusive, tinha um histórico familiar positivo, então o Ministério da Saúde já coloca como autorizado, né? Mas se não fosse esse detalhe, aí ficaria essa briga entre as referências.
né? E aqui, como você fez um ajuste do antidiabético oral para ela, né, solicitar uma nova hemoglobina glicosilada em 3 meses, né? Então, aqui, na verdade, foi um caso clínico fictício, tá? Só para poder facilitar essa compreensão. Então, resumindo, na letra S, eu vou colocar todas aquelas informações que o paciente vem me passar, toda aquela anamnese. No O, tudo que eu percebo do paciente, tudo que eu visualizo do paciente, tudo aquilo que eu avalio de forma objetiva, né? Então, é o que eu avaliei a parte do exame físico, o que eu avaliei dos exames complementares. Na letra A, seria aquela avaliação, vamos dizer assim, seriam os problemas, né, que eu identifiquei desse paciente. E na letra P, é a conduta, é o plano, tá certo? Então, gente, o método SOAP, ele já existe aproximadamente há quase 50 anos, né? Ele, na verdade, ele foi criado inicialmente para atendimento hospitalar. Só que depois foi percebido que ele era muito melhor, muito mais aplicável para nós na atenção primária. E mesmo assim, muitas pessoas que atuam na atenção primária não dão o devido valor a esse registro. Meio que abre uma aba qualquer e sai colocando lá tudo na sequência da forma que quiser. Então, tem um motivo para ter o SWAP, organizem muito o prontuário, facilita a visualização, e como eu disse nessa aula algumas vezes, o prontuário não é somente nosso. Pelo contrário, não é nosso, né? Ele é do paciente, ele é do colega que vai olhar na próxima consulta, que vai olhar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então, nós temos que tomar esse cuidado com esse registro. Tá certo? Essas foram as referências utilizadas. Qualquer coisa, só entrar em contato para algum eventual esclarecimento, alguma eventual exemplificação aí, tá certo? Um abraço e até a próxima.